Oi pessoal, vamos aqui para nossa aula de hoje, né? Olha aqui na página 16 do livro interdisciplinar, tá? Ciência, História e Geografia. Aqui, os povos observam o céu. Então, trabalhando aqui o nosso espaço, então a gente vai ler aqui esse pequeno textinho e depois vocês leiam o conto, tá? Então aqui, ó, diversos povos criaram lendas para explicar e dar sentido aos fatos e eventos da vida e do mundo. Como os fenômenos da natureza, essas lendas costumam ser transmitidas oralmente, de geração a geração, isto é, as pessoas mais velhas da comunidade contam para as mais novas. Então, eles, principalmente os povos mais primitivos, eles não tinham uma ciência, não produziam uma ciência comprovada dos fenômenos da natureza. Então, eles criavam histórias e passavam essas histórias de pais para filhos, avós para os netos. E que, na observação desses fenômenos, passavam a acreditar e também a desenvolver essa tradição, né, desses conhecimentos. E é muito bom, porque eles acabam descrevendo um pouco o tradicional deles, as histórias deles, a cultura deles, né, dentro dessa explicação que eles davam aos fatos que eles viam ao redor deles, né? Muito interessante as histórias que eles passam, tá? E é bom a gente conservar isso daí como conhecimento. Aqui, 8. Como as lendas são transmitidas de uma geração para outra? Você conhece alguma lenda? Conte-a para os colegas e o professor. Então, como não tem aqui, a gente não está na sala de aula, mas vocês conhecem as lendas aí. Agora, em agosto, a gente vai começar a trabalhar algum conteúdo sobre o folclore. E que dentro do conteúdo do folclore, nós temos as lendas aí tradicionais dos povos que formam o nosso povo aqui, né? Então, vocês tentem lembrar algumas lendas que foram contadas para vocês em casa ou na escola, tá? Na escola, eu tenho certeza que nós vimos algumas. Por exemplo, eu vou já citar um personagem só, o Saci Pererê, né? Que é a lenda do Saci Pererê, tem a historinha dele e tem várias outras histórias aí que fazem parte aí do conjunto de lendas brasileiras, tá? Veja se você vai lembrando elas aí, certo? Leia uma lenda do povo indígena Carajá. Então, os Carajás é um povo aqui que existe aqui no Brasil ainda, dentro das aldeias, vivendo aqui no nosso território, né? E eles têm uma lenda sobre a origem da lua, de como surgiu a lua, como é que ela foi parar lá no céu, e das estrelas. Em seguida, responda as questões. Então, você vai ler aqui a historinha. Depois de ler a historinha, aqui tem algumas perguntinhas. Então, você vai lá no caderno, porque aqui não vai caber, ó. Então, você vai lá no caderno, e aí no caderno, como sempre, né? Você coloca lá todos os dados que eu passo ali todo dia. Lembrando de novo, é importante vocês estarem colocando o cabeçalho. Fotografa o cabeçalho toda vez que vocês forem postar as atividades para mim, seja de história, seja de português, seja de ciência, seja do ler e escrever, do EMAI, tudo você posta aqui, ó, essa parte para mim tá arquivando, tá? E aqui comprova, principalmente coloca o nominho de você que vai comprovar que aquela atividade é sua, certo? E que você está com presença e está sendo avaliado com esta presença, tá? Eu tô vendo que vocês estão respondendo, como estão respondendo, e eu posso comprovar que vocês fizeram as aulas e tem toda a condição de estar evoluindo, de estar passando para frente, tá bom? Sem problema nenhum.
Então, olha aqui, ó, vocês vão copiar as perguntinhas no caderno. Eu peço para vocês aqui, eu copiei tudo de uma vez, mas vocês podem copiar, responder, copia, responde, para se sobrar linha, você não precisa ficar aí desperdiçando espaço. Você pega e já copia outra pergunta embaixo. Ou se faltar, você não precisa ficar espremendo aqui, né? Então, você copia e responde tudo no caderno. Olha aqui a continuação das perguntas, tá bom? Então, responde lá no caderninho de vocês. Aí, depois, já as outras atividades aqui, da página 18. Nossa, a professora já tá com o óculos fraco aqui, né? Olha aqui. Para ler e escrever melhor. O texto a seguir descreve o trabalho dos astronautas. Então, aqui a gente tem um texto informativo. Olha, aqui a gente tem uma foto aqui, ó, do observatório lá em Minas Gerais, que é um local bom para poder olhar as estrelas, né? Tem uns locais melhores, mais altos, né? E tem um espaço mais propício para poder observar o espaço. Então, aqui, ó, tem aqui algumas informações relacionadas aqui ao pessoal que trabalha nesses locais. São os astrônomos, tá? Não são os astronautas, são os pesquisadores que estudam o céu, o espaço e os fenômenos aí do nosso planeta, né? Então, a partir deste texto aqui, você vai responder essas perguntinhas só de marcar X aqui, tá? Depois, você vem aqui para esta página, esse exercício da página 19. Este, sim, é um astronauta, olha lá, né? Então, olha aqui. Preencha o esquema com informações do texto. Então, a partir desse texto, você vai completar este esqueminha aqui. Nós temos o astrônomo, ele estuda, ele usa equipamentos, então você vai colocando as palavrinhas-chave. Então ele estuda o quê? Olha lá no texto, procura a palavrinha e completa aqui. Ele usa equipamentos. Que equipamentos ele usa? Olha, procura lá no texto e coloca aqui, tá? Ele analisa o quê? Tá? Ele estuda alguma coisa e dentro do estudo ele fica analisando alguns elementos aqui. O que ele analisa lá, tá? Então, a partir daqui, você vai completando, né, o esqueminha de acordo com o texto. 4. Veja algumas informações sobre o astronauta no esquema a seguir. Então, aqui, ó, o astronauta já não é o astrônomo, tá? Esse profissional aqui, ele é um profissional, gente, porque ele tá trabalhando aqui, ele tá pesquisando, né? Ele tá investigando aqui. Então, ele aqui, ó, faz outras atividades além do astrônomo, né? Ele tem que ter esses conhecimentos, né? Todos esses conhecimentos, e ele vai além, ó, ele viaja para o espaço. E quando ele viaja para o espaço, ele coleta materiais do espaço, materiais que vão comprovar o estudo dos astrônomos, né? Agora escolha um texto descrevendo o trabalho do astronauta. Você pode pesquisar outras informações além das apresentadas no esquema. Não se esqueça de dar um título para o seu texto. Então, você vai lá no caderninho, põe um título lá, ou o trabalho dos astronautas lá, ou pega lá o título do textinho que você pesquisou, copia e põe lá no caderninho algumas curiosidades que vocês conseguiram desse profissional aqui, que é o astronauta, né? Então, vocês vão lá, coloquem e procurem coisas bem legais, tá? Não só copia da internet, procura coisas que você, puxa, isso aqui é legal, vou anotar aqui, né, para não esquecer, tá bom? E depois compartilha com a gente aqui, tá bom?